Então, o nosso exemplo em questão, tá? Vamos lá, como que ele vai ser aqui, né? Para o nosso exemplo, tá? Então, eu vou fazer um algoritmo, tá? Que ele vai receber a idade de um aluno, tá ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter aí, né, para o meu processamento, eu vou ter que verificar e exibir, tá bom? Então, eu vou ter que verificar e exibir se a pessoa atingiu a maioridade ou não. Tá? Bem simples. Tá? Eu não tenho que fazer nenhuma conta, né, de matemática, eu não vou ter nem que fazer nenhum processamento aritmético, mas eu vou fazer um processamento baseado numa condição. Tá? Então, essa é a nossa intenção aqui. Tá ok? Então, neste caso, olha, né, o que eu tenho aqui? Vamos imaginar, então, que eu tenho uma variável. Tá? Vamos imaginar que essa variável, eu vou colocar um valor já para ela, tá? Então eu vou colocar aqui o valor 15, tá bom? E aí, olha, eu vou falar que essa variável, o nome dela vai ser idade, tá? Um nome bem apropriado, tá ok? Essa variável vai ser uma variável inteira, né? Então aí do tipo inteiro, tá bom? E aí, né, nós vamos então fazer a verificação dela. Quando, né, eu preciso avaliar uma condição, né, em fluxograma, na verdade nós usamos aqui o losango, né, indicando aí que há aqui, né, uma decisão, né, no fluxo do meu programa, tá ok? Então, neste caso aqui, a partir do momento que eu recebo a idade, e é importante que fique claro aqui a ordem, tá? Então, eu vou ter aqui o seguinte, tá? Recebi a minha idade, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma verificação. Se essa idade ela é maior ou igual a 18. Se essa condição ela é verdadeira ou se essa condição é falsa. Então nós já vimos aqui, né, para o nosso exemplo, que toda vez que eu avalio uma condição, ela vai produzir um resultado verdadeiro ou um resultado falso, tá? Então depende muito, né, do valor que é inserido, então do valor da minha variável, tá? Então este é o ponto em questão, tá? Eu preciso verificar se a minha condição é verdadeira ou se a minha condição ela é falsa, tá? Então uma vez que eu parto deste princípio, tá? Aí eu posso então começar a fazer a minha programação. Mas vamos deixar a programação ainda, né? Se a minha idade, vamos supor então aqui, ó, para este exemplo, o 15, ele é maior ou igual a 18, tá? Vamos pegar aí, né, o que eu fiz nos slides anteriores, eu vou colocar aqui, olha, o 15. Ele é maior ou igual a 18, tá? Então a gente já viu, né, que até pelos exemplos anteriores, né, que o 15 não é maior ou igual a 18, ele é menor, tá? Mas vamos lá, quando a gente faz a avaliação da condição, pessoal, né, eu preciso avaliar ali o sinal, né, o operador. Então o operador é o maior ou igual. 15 é maior ou igual a 18? Não, tá? Então significa que o resultado dessa comparação aqui, ele vai ser falso, tá? Se o resultado aqui, tá, vai ser falso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mostrar uma mensagem para o meu usuário, e aí eu vou mostrar uma mensagem bem simples, né? Olha, o aluno não atingiu a maioridade. Simples, né? Vou dar um destaque aqui no não, tá bom? Então, olha lá, o aluno não atingiu a maioridade, ele não é maior de idade, ele não está apto aí a conduzir um veículo automotor, tá bom? Então, repare que o meu losango aqui, né, ele tem essa saída justamente para tratar a parte falsa, tá? Então, neste caso aqui, né, na parte falsa, tá ok? Então, quando o resultado aqui dessa condição for falso, então, tá, neste caso, eu mostro uma mensagem falando que o meu aluno, o aluno, né, em questão, eu estou pedindo a idade aqui de um aluno, né, ele não atingiu a maioridade, o aluno não atingiu a maioridade. Então, quando o resultado for falso, eu vou mostrar isso para o meu usuário, para o usuário do meu programa ou da minha página web, tá? Mas vamos supor o seguinte, se eu chegar aqui e colocar 25, por exemplo, né?
O 25, ele é maior ou igual ao 18? Né? Sim, ele é maior ou igual a 18, tá? Então é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele não vai seguir esse caminho, tá? Ele vai seguir aqui um outro caminho, né? Diferente, tá ok? Então eu tenho aqui uma outra saída, tá? Nessa outra saída, olha, basicamente o que que eu tenho aqui, né? Eu vou tirar esse não, né? E aí eu vou mostrar a mensagem para o meu usuário. Olha, o aluno atingiu a maioridade, tá? Então, neste caso, tá? O que está acontecendo aqui, né? Eu vou comparar se o 25, tá? Ele é maior ou igual a 18. Se ele é maior ou igual a 18, então ele está me produzindo, né? O resultado dessa comparação, ele é verdadeiro, tá? E se o resultado é verdadeiro, então eu tenho um outro caminho aqui, né, a ser seguido, tá? Que é esse outro caminho aqui, tá bom? Neste caso, né, olha lá, vamos ligar aqui a saída, tá, com essa outra parte aqui, tá? Então ficamos assim, tá bom? Pessoal, reparem o seguinte, tá? Então eu tenho dois caminhos possíveis. O que que faz eu ir para o caminho verdadeiro ou eu ir para o caminho falso, né? Justamente, né, o valor da minha variável. Se o valor que eu coloco aqui em cima, ele produzir nessa comparação, tá, um resultado verdadeiro, tá, ele segue para cá. Então, no nosso primeiro exemplo, 25. O 25 é maior ou igual a 18? É. Então, ele segue este caminho, tá? 25 aqui, ele produz um resultado falso? Não, né? Ele produz um resultado verdadeiro. Então, ele executa, ele puxa, né? Ele vai executar este bloco de código e não esse. Então, ele pula essa parte. Contudo, porém, se eu colocar o 15, né, e for comparar ele, se o 15 ele é maior ou igual a 18, quando então eu avalio essa condição, né, ele me produz aí um resultado falso. E aí eu tenho então aqui um outro bloco de comando, tá? Só para mudar a cor, né, do bloco de comando aí, né, vamos imaginar que aqui então eu tenho, né, uma linha vermelha, né, e o retângulo vermelho. Aqui eu vou ter aí o azul, né, e logicamente a linha azul, só para exemplificar melhor aí em relação à cor, tá? Então o azul ele está associado aqui, né, à parte verdadeira, tá? E o vermelho associado aí à parte, tá? A parte falsa. Só para uma orientação visual aqui em relação à cor, tá bom? Ainda, né, relativo aqui à parte de algoritmo, tá? Depois que eu executo esses blocos de código, né, eu encerro o meu programa, tá? Então, de qualquer maneira, né, o que que nós vamos ter aqui, tá? Nós vamos aqui, se eu executar esse bloco, eu pulo esse e encerro o meu programa, tá ok? Se eu executar esse bloco daqui, né, eu encerro, né, também o meu programa pulando esse, tá? Então só vai ser executado um ou outro, tá? Então é importante que isso fique claro aqui nessa explicação. Então com isso, pessoal, a gente volta aqui na definição de estruturas de decisão. O que que é uma estrutura de decisão, tá? São instruções que permitem que blocos específicos sejam escolhidos, tá? Então, são instruções. Então, nesse caso, a instrução que eu estou me referindo é essa comparação. Essa comparação ela vai permitir que eu escolha ou este bloco ou este outro bloco, ok? Então, se eu escolher esse bloco, né, eu pulo, eu executo essa parte pulando essa. Tá? Se eu executar essa, né, eu pulo essa outra parte, ok? Então, a condição, né, e o C que eu vou vir a escrever aqui, ele permite, tá, que blocos específicos sejam escolhidos, redirecionando. Então, ou eu vou para um caminho, ou eu vou para outro caminho. Tá? Na segunda definição, nós utilizamos a estrutura de decisão quando, né, existem instruções dentro do meu programa que só devem ser executadas, né, se satisfizerem, né, uma determinada condição. Então, de novo, tá, eu vou executar
essa parte aqui do aluno atingiu a maioridade, então esse bloco azul aqui, né, se o resultado dessa condição for verdadeiro, eu vou executar esse bloco vermelho com outra instrução, né, se o resultado dessa condição for falso, tá? Então é importantíssimo que isso fique claro aqui, né, para o nosso exemplo em questão, tá? Eu só vou executar aqui um bloco ou outro dependendo do resultado, tá, da minha variável idade, tá? Então, se a minha variável idade ela produzir aqui um resultado verdadeiro, eu venho para esse caminho. Se ela me produzir um resultado falso, ela vem aqui para outro caminho, tá bom? Então, essa é a intenção aqui. Uma vez que eu entendo, né, isso, tá, eu posso agora escrever o meu algoritmo. Tá? Então, eu vou usar aqui o Portugal, lembrando, né, que eu não uso o Visual G aqui por uma questão de compatibilidade. Tá? E aí eu vou lá, então. Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos criar aí um novo algoritmo. Pessoal, deixa eu só fechar aqui e abrir novamente. Tá? Vamos abrir aqui o Portugal. Esse programinha ele é semelhante ao Visual G e o intuito nosso é testar. Então eu vou vir aqui, olha, algoritmo, tá? Ele tem aqui algumas diferenças, eu já citei isso para vocês. Eu vou declarar as minhas variáveis, então ele usa a palavrinha declare, né? Ele não usa o var, tá bom? E aí eu tenho aqui idade, né? E aí a idade é um número, então um numérico. Então para esse programa, tá? É importante deixar claro que algumas diferenças do Visual G, tá? Então aqui ele vai mostrar para nós aí, né? Ele vai simplesmente declarar como número, tá bom? E aí, próximo passo, eu vou pedir para o meu, né, usuário digitar, né, esse resultado. Então eu vou colocar aqui um escreva, tá? E aí dentro desse escreva eu vou aqui, né, pedir para o meu usuário, então, digitar o valor. Então, digite o valor, ou melhor, digite a idade do aluno, tá bom? E aí, isso eu vou ler, né, o valor que foi digitado, eu vou ler na minha variável idade, tá bom? Fiz a leitura na minha variável idade, tá? Então eu tenho aqui já a minha variável de entrada, tá? Agora eu vou fazer a minha comparação, eu vou colocar o bloco que vai permitir aí, né, que eu desvie o fluxo, tá, do meu programa, tá, ok? Então se a idade ela é maior ou igual a 18, então eu vou fazer alguma coisa. Então esse alguma coisa é um escreva, tá? Então eu vou colocar aqui, olha, esse bloco aqui, né, em azul, tá bom? Então para este bloco em azul vai sair lá, o aluno atingiu a maioridade. Maioridade, tá? Fecha, né, aspas, tá ok? Se não, tá? O senão dentro da estrutura do C, né, é importante a gente deixar claro isso, né? O que o senão faz? O senão trata a parte falsa. Então, dentro da sintaxe aqui do C, tá, eu avalio a minha condição, tá? E se essa condição é verdadeira, então ele executa esse bloco de código. Só uma correção aqui, o então não tem acento, ele fica somente dessa maneira, tá? É uma palavra reservada aqui. Então avalio a minha condição. Se essa condição for verdadeira, eu executo esse bloco de código. Senão a minha condição ela vai ser falsa, e aí eu vou executar esse outro bloco de código. O aluno não atingiu a maioridade. Tá bom? Então, ficando aqui dessa maneira, tá? Então, nosso algoritmo, olha, ele não tem um fim C aqui, né, como tem o Visual G, e aí ele encerra, então, dessa maneira, tá bom? Vamos lá, vamos executar aqui para nós verificarmos, né? Então, olha lá, digite a idade do aluno, eu vou colocar aqui o 25, tá? Então, o 25, vamos entrar com o valor, o aluno atingiu a maioridade, tá bom? Vamos executar novamente. Vamos colocar então aqui o 15, tá? E aí a gente vai ver que o 15 ele produz aí um resultado falso, fazendo com que a gente execute aqui o lado do senão, tá? Então senão, tá ok?
a parte falsa, o meu aluno não atingiu a maioridade. Então a sintaxe dele ela fica dessa maneira, tá? Ele vai executar aqui dessa maneira, tá bom?